Olá, meu nome é Vera, sou professora de língua portuguesa há 28 anos. Nessa primeira tela você encontra informações a meu respeito para qualquer dúvida que tenha. Hoje o nosso assunto são os porquês. Muita gente tem dúvida a esse respeito, mas não é nada difícil. Tudo vai depender do contexto em que eles forem usados e nós vamos observar isso agora nessa aula. Quando a frase for interrogativa e ele não for usado no final da frase, for no início da frase, então ele será separado conforme o modelo que nós temos aqui. Observem, por que deve ser separado e sem acento? Reparem que é uma pergunta. No final dessa pergunta eu tenho um ponto de interrogação e ele vem no início da frase. Nesse caso, é uma frase interrogativa direta e ele é escrito separado e sem acento. Já num outro caso, nós temos uma frase em que ela é interrogativa, porém a pontuação é diferente, ele não tem ponto de interrogação no final. Essa frase não tem ponto de interrogação no final. É um ponto final. Mas o contexto dela é de pergunta, é de interrogação. Reparem, gostaria de entender por que deve ser separado e sem acento. Na verdade, eu estou perguntando de uma forma indireta. Nós chamamos de frase interrogativa indireta. Também vem escrito separado e sem acento. Reparem que não é no início da frase em que ele se encontra. Ele está no meio. Não tem importância. O importante é que o contexto é de uma interrogação. Quando ele é usado no final da frase interrogativa ou então vem isoladamente, vem sozinho na frase, então ele é utilizado separadamente também, mas agora com acento. Observem o modelo. Ele deve ser separado e com acento, porque ele tem interrogação no final, ponto de interrogação, e então é uma frase interrogativa, tem uma frase interrogativa direta e tem o porquê no final da frase. Já num outro exemplo, eu tenho escrito separado e com acento, ponto final desta frase. E aí eu tenho uma outra em que ele aparece isoladamente. Por quê? Nesse caso, eu tenho o ponto de interrogação, ele é separado e agora também com acento. Quando ele vier, então, no final da frase ou isoladamente, ele é frase interrogativa direta e é com acento, separado e com acento. Quando ele é usado como explicação, como uma forma de explicar alguma situação, ele virá então junto e sem acento. Observem o exemplo. É escrito junto e sem acento porque está explicando. Eu estou explicando por que ele é junto e sem acento. Nesse caso, é exatamente assim que ele virá. Escrito junto e não virá acentuado. Não é uma pergunta mais. Agora é uma frase explicativa. Numa outra situação agora, a última delas, é quando ele é usado com um termo antecedente.
pode ser um artigo ou um pronome. Nesse caso, ele não terá a situação de pergunta, não é uma pergunta. Observem o exemplo. Eu entendo o porquê de usar junto e com acento. Eu tenho o termo antecedente, que é aqui nesse caso é um artigo, poderia ser um pronome, nesse caso é um artigo, e depois sim o porquê. Esse porquê, ele é junto e com acento, ele não é uma explicação, e ele, na verdade, vale por um substantivo e é o único tipo que pode ser substituído pela palavra motivo. Eu entendo o motivo de usar junto e com acento. Eu entendo o porquê de usar junto e com acento. Resumindo, então, de forma muito simples, observem que nas frases interrogativas ele sempre virá separado. Em duas situações diferentes. Se ele vier no início da frase, ele virá separado e sem acento. Porém, se ele vier no final da frase ou isolado, ele será separado e agora com acento. Já numa outra situação em que a frase for explicativa, ele virá sempre junto e sem acento. E a última situação é quando ele vem com um antecedente, que pode ser um artigo ou um pronome. Ele pode ser substituído pela palavra motivo e ele sempre será junto e com acento. Nessa tela final, você tem o meu contato. Qualquer dúvida pode fazer contato, eu estarei à disposição. Não esqueça de colocar o nome da escola, o seu nome e a sua turma. Eu espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade.